Bom, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o líder da oposição, Benny Gantz, anunciaram que chegaram ao acordo para formar um governo de emergência até o fim da guerra. E a gente chama agora o nosso correspondente internacional, Luca Bassani. Luca, quais são os detalhes? Esse governo vai ter qual tipo de força? Pelo menos é a união do governo e da oposição para tentar dar uma força maior nesse enfrentamento da guerra. Boa noite. Exato. Boa noite, Tiago. Exatamente isso que nós observamos em Israel, que apesar da crise política que se instalava também dentro do país antes desse conflito, antes dos ataques do Hamas, nós vemos que a oposição veio, obviamente, juntamente ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, principalmente Benny Gantz, esse que colocava-se à oposição para compor este gabinete de crise, mais ou menos esse governo de emergência para conseguir discutir com todas as facções políticas dentro do Knesset, dentro do parlamento de Israel e, obviamente, os políticos mais importantes, quais serão os próximos passos tomados, não só para tentar evitar uma escalada dessa situação dentro do território de Israel, mas também recuperar os reféns e, obviamente, mandar uma mensagem forte para o mundo e outros inimigos de Israel. Inclusive, uma declaração muito forte dita por Netanyahu durante as últimas horas é que todos os membros do Hamas são homens mortos. Ele dizendo, então, que não vai parar esse ataque até que este grupo, que antes da guerra costumava contar com 40 mil terroristas, 40 mil homens, ele vai continuar com todo esse caminho para tentar acabar de vez com esse grupo que se apoderou de Gaza desde 2007. Nós vemos agora que a concentração de tanques nas proximidades de Gaza vai aumentando, o que leva todos a crerem que do aspecto estratégico militar, após esses fortes bombardeios e fortes ataques aéreos que aconteceram durante os últimos 2 dias, o próximo intuito de Israel é, obviamente, fazer uma incursão por terra. Esse governo de emergência, ele então continuará durante o período que essa guerra continuar. Obviamente que nós não sabemos a duração do mesmo, mas serve para mostrar não só para a sociedade israelense, mas para todo mundo que o governo está unido em tentar achar respostas de maneira conjunta para a solução dessa crise e, obviamente, a recuperação dos reféns, lembrando que é a pior crise de reféns vivida por Israel em muito tempo e, obviamente, que isso assusta também o cidadão normal, os civis, considerando o barbarismo que foi observado e as imagens que foram reveladas durante os últimos 4 dias. É isso, Lu. Quer saber como esse governo vai estar na prática? A gente continua em contato, você vai voltar na programação da Jovem Pan até já. Chamo de novo o professor de Relações Internacionais, Christopher Mendonça. Professor, esse governo representa o quê? É bom lembrar que Benjamin Netanyahu vem enfrentando inúmeras crises políticas nos últimos anos. Isso o fortalece ou é mais uma tentativa de mostrar que Israel está unida para tentar enfrentar essa guerra e não necessariamente teremos ações mais pontuais desse governo, professor? Bom, a guerra é um fator que, de forma externa, contribui muito para a unificação do país, né? A própria unificação da Alemanha, por exemplo, ela foi baseada no inimigo externo que foi construído através do Otto von Bismarck, né, que foi o unificador da Alemanha. Isso acontece nesse momento lá em Israel. A gente vê 2 representantes importantes, um de governo, que é o Netanyahu, e o outro, o representante da oposição, se unindo na tentativa de criar um caminho único, um caminho que vai proteger o país contra eventuais ataques que estão acontecendo de forma cada vez mais frequente ali na fronteira com a faixa de Gaza. Então, nesse sentido, é uma vitória de Netanyahu, que poderia estar nesse momento fragilizado diante de uma série de protestos que foram feitos antes do início desse conflito, que criticavam principalmente a postura do premier em relação ao judiciário do país. E nesse momento o que nós vemos é que há uma preocupação por parte de toda a comunidade judaica, não apenas em Israel, mas em todo o mundo, em manter um governo unido que possa ser capaz de se defender contra ataques externos.